lei penal que de qualquer forma ela é prejudicial ao agente, ela só vai ter aplicação dali em diante, ela não retroage, tudo bem, para prejudicar o réu. Até porque o direito penal vocês têm que enxergar de uma forma, enquanto prova de advogado. É um instrumento de garantia do cidadão. Não é um instrumento de punição em si, é um instrumento de garantia. Tudo bem, moçada? Por isso a irretroatividade da lei penal mais gravosa. Deu certo? Do mesmo modo, né, a nova lei que de qualquer forma favorece o agente, isso sempre cai em prova, né, o artigo 2º, elas voltam ou não voltam no tempo? Retroage ou não retroage? Sim. Para atingir fatos antes da sua vigência? Sim. E se tiver transitado em julgado? Foda-se o trânsito em julgado, não tem para negócio de coisa julgada não. Tudo bem, moçada? Vai sim desconstituir a própria noção de coisa julgada, tá? Se a lei de qualquer forma favorecer o agente, retroage, apaga todos os efeitos penais. Os civis permanecem? Permanecem. Deixou de ser crime, mas não deixou de ser um ilícito civil. E mesmo que com o trânsito em... Tem que ficar aqui? E mesmo com o trânsito em julgado. Deu certo? Mas, moçada, aqui tem um problema. Não digo um problema. Quando a lei entrou em vigor, o crime já havia sido exaurido? Ou ainda estava em consumação? Ainda estava em consumação. Então, eu não estou falando aqui... para cá, né? Então, eu não estou falando aqui, moçada, em irretroatividade. A lei não está retroagindo, porque ela está alcançando o momento da consumação do crime. Tudo bem? Enquanto a vítima estava mantida em cárcere, o crime estava em consumação. E essa lei vai se aplicar durante esse período, mesmo que mais gravosa. Tudo bem, moçada? Isso aqui, ó, cai o tempo todo. É a súmula 711 do STF, tá? Mas cai e cai direto. 711 do STF. Vamos lá, moçada. Então só sobra o item D. Vamos lá. Poderá vir. Ai, meu Deus, mudei aqui. Vamos aqui. Inovação legislativa, ainda que mais gravosa, em razão da natureza do crime imputável. Natureza do crime imputado. Sabe que crime é esse, moçada? É um crime permanente. O que diabo é um crime permanente? Pergunta, o que é? Ah, pergunta, me deixa na merda, não. O que é? Vai. Olha, vamos aqui. O crime permanente é aquele cuja consumação se prolonga, protrai, estende no tempo, né? Extorsão mediante sequestro é um exemplo. Outro exemplo que caiu agora, sei lá, na prova da Polícia Civil, agora de setembro. O crime de tráfico de drogas na modalidade ter em depósito, guardar. Enquanto o cara tem a droga guardada, o crime está em consumação. Se vier uma nova lei, vai atingir esse cara? Vai, seja mais benéfica, seja mais gravosa, porque é um crime permanente. Deu certo, moçada? Crime permanente é esse que a consumação se estende no tempo. Tráfico de drogas, extorsão mediante sequestro, tudo que você vir. O crime continuado são crimes autônomos. Mas para fins da aplicação da pena, a teoria da ficção jurídica, né? Se aplica a pena de um só deles, aumentar de 1/6 a 2/3. Mas o que é que esses crimes têm que ter em comum? Mesmo modo de execução, de tempo, de espaço, crimes da mesma natureza, tudo bem? Ou seja, da mesma espécie, estão no mesmo tipo penal, violam o mesmo bem jurídico. Por exemplo, de segunda a sexta, 2 caras em uma moto praticam roubos nas paradas de ônibus de Maranguape. Crime continuado, ó. Eu tenho roubos diferentes, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, mas eles são crimes da mesma espécie, roubo majorado pelo emprego da arma de fogo, mesmo modo de execução, 2 caras na moto, chega o coração, né? Chega, né? Esqueci aqui, né? Uma mesma execução, mesma condição de tempo, tá vendo, ó? De manhã, nas paradas de ônibus, modo de execução. Então, para a aplicação da pena, é como se fosse um crime só. Aí o que é que o juiz vai fazer? Pegar a pena do maior, aumentar de 1/6 a 2/3, né? É a regra do artigo 71. Pronto. Se durante esses crimes vier uma nova lei que majore a pena do roubo, se aplica, gente, a esses caras? Sim. Tanto no crime continuado, como no crime permanente. Não, aí é crime continuado, é outra espécie. A gente vai falar, tem uma questão que eu vou trazer concurso de crimes, tá? Tranquilo, gente? Então, o gabarito é D de dado. E a razão é a súmula 711 do STF. Muito, 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 muito cobrada, tá? Bora lá. Quinta questão. Júlia
mais uma data. Nascida em 22 de maio de 2000, tudo bem? A mim me choca, né? Quem nasceu em 2000 já tem 21 anos, né? É chocante, né? Tá doido? Pelo amor de Deus. Não mais aguentando o comportamento de sua prima, Renata, que constantemente a vinha ofendendo, resolve, por fim, aquele comportamento. Para tanto, no dia 21 de maio de 2018, para. Bem João Kleber, tá ligado? 21 de maio de 2018. Quantos anos ela tinha? 17. Exatamente. Então, já bote isso na... Anota. Já tem 17 anos. 17 anos. Se tem 17 anos, gente, é imputável ou inimputável? Inimputável, exatamente. A menoridade, artigo 27 do Código Penal. Beleza. Pega, quando ela tinha 17 anos, sem que ninguém perceba, as chaves do carro de seu pai, que estava estacionado na garagem, e, enquanto a prima de 18 anos, a questão botou a idade da prima só para baldear, fundamento aqui não tem nenhum, né? A idade da vítima, enfim, consertava a bicicleta, também na garagem, dá ré com o veículo e atropela Renata, que é imediatamente encaminhada ao hospital pelos traumas. Beleza. Mas vamos aqui, ó. Presta atenção, antes da gente virar para o outro parágrafo. Qual era a intenção dela? Qual era a intenção da Júlia? Matar. O ânimo aqui é homicida, né? E sempre bota uma coisa na cabeça. Direito penal é dolo. Repitam. Direito penal é dolo. Sempre que você vir uma questão, você tem que prestar atenção e ver qual é a intenção do agente. O direito penal é dolo. Deu certo? Perfeito. Mas vamos cá. Ela morreu ainda no dia 21 de maio? Não morreu ainda. Mas vira aqui. Ó, em virtude das lesões internas sofridas, Renata vem a falecer em 25 de maio de 2018. Quando a Renata falece, e então o homicídio se consuma, sim ou não? Agora sim, o homicídio está consumado. Antes estava só na esfera da tentativa, agora consumou. Quantos anos a Júlia passou a ter? 18 anos. Então vamos lá. Na data do fato, Júlia tinha 17. Na data da ação. Na data do resultado, quando a prima morreu, já tinha os 18 anos. Beleza. Em procedimento administrativo para apurar os fatos, Júlia, acompanhada de advogado, confessa sua intenção de matar. Tá vendo? A questão amarra a intenção, amarra o dolo, apesar de se declarar atualmente arrependida. Concluído o procedimento, os autos são encaminhados ao promotor de justiça com atribuição exclusivamente criminal. Com base nas informações expostas, o promotor de justiça criminal em relação ao resultado morte deverá... Só um detalhe, né? Sabe qual é a diferença entre uma questão dessa e uma questão da OAB, que pode cair na tua prova? O final do enunciado. Como advogado, qual é o esclarecimento que você vai dar para a família? Mesmo caso concreto, eles têm nem essa preocupação, vão mudar o nome das pessoas, é muito repetitivo e vão mudar só essa abordagem. Mas vamos aqui. O que é que o promotor vai fazer e o que é que você, advogado, faria? Vamos lá. Item A. Reconhecer a atribuição da promotoria da juventude infracional, da infância e juventude infracional, pois o Código adota a teoria da ubiquidade para determinar o momento do crime. Gente, é da atividade. Bom dia. Ó, tem um mnemônico, né? Que ele é mais antigo que a posição de correr. Calma, né? Exatamente. Que define o lugar do crime e o tempo do crime. O tal do lutar, exatamente. Lugar do crime é a teoria da ubiquidade. Ou seja, tanto é lugar do crime o local da ação ou da omissão, quanto do resultado. Então, por exemplo, alguém já assistiu aquela série do Unabomber? Que o cara botava bomba, carta-bomba, e enviava para endereço? Imagina que o cara
o Unabomber pegue uma carta-bomba, escreva, sei lá, dos Estados Unidos para o Brasil. Qual é o lugar do crime? E aí, qual é o lugar do crime? Os Estados Unidos e o Brasil. Tanto faz, ó, o que é algo ubíquo. Quando você está no culto e o pastor diz, Deus é ubíquo. Já ouviram? Na minha pregação eu já ouvi. Tem a capacidade de estar em todos os lugares. Ubiquidade, ó. Tanto é o Brasil como os Estados Unidos. Já o tempo do crime é a teoria da atividade. Tempo do crime é o momento da ação ou da omissão. O resultado importa? Não. Então eu posso ter atirado contra uma pessoa hoje, dia 26 de setembro de 2021. Ela pode passar um ano internada no IJF. Qual é o tempo do crime? E morre, né? Um ano e morre no final. Qual é o tempo do crime? Hoje, 26 de setembro de 2021. Deu certo, gente? B de bola. Reconhecer que a atribuição é da Promotoria da Infância e Juventude Infracional, pois o Código Penal adota a teoria da atividade para definir o momento do crime. Gabarito, gente. B de bola. Ela é inimputável, sim ou não? Sim, porque no tempo do crime, é isso que importa, ela tinha 17 anos de idade, tranquilo? E como ela é inimputável, ela não vai ser aqui abrangida pelas disposições do Código Penal, mas pelas disposições do Estatuto da Criança e do Adolescente, já que ela é inimputável, pois não? Pronto. Se a pessoa ficar de coma, ele morrer no ar, morrer só depois do coma, precisar de 18 anos. Pronto. Mesmo assim, não vai importar por quê. O que importa é o momento da ação ou da omissão. Várias questões vêm exatamente com essa pegada. Várias. Ó, o cara atirou na mulher, ou a mulher atirou no cara, o cara atirou no outro cara quando tinha 17 anos. Aí a questão diz que a pessoa, a vítima, não falece instantaneamente, é internada e morre 3 meses depois. Aí a banca vai dar dados como a data de nascimento para você prestar atenção à idade que ela tinha quando praticou a ação e a idade que passou a ter quando o resultado aconteceu, quando a vítima morreu. Qual é a idade que você vai levar em consideração, gente? A idade da ação ou a idade do resultado? Da ação. Tudo bem, moçada? Isso até é legal que você entenda, por quê? Estão comigo, sim ou não? Sim. A prova de OAB é uma prova de advogado. Então ela quer uma leitura sua de um advogado de defesa, sim ou não? Qual é a tese que mais interessa à defesa? Dizer que o tempo do crime é quando ela tinha 17 ou quando tinha 18? 17. Então, moçada, isso aqui é um prato cheio para a defesa dizer é inimputável, dá em nada, se der é pouca coisa, né? Enfim, e deixar a família tranquila e feliz. Amém? É essa a noção. Então, sempre pensa no momento da ação ou da omissão. Aí o resto é bobagem, né? Denúncia não. Por quê? Ela não é imputável. Denúncia também não, tá tudo errado, isso aqui a gente não pode. Perco nem meu tempo. Então, o gabarito da quinta questão, B de bola, tranquilo? Vamos lá. Sexta questão. Eu pus aqui, né, galera do TD, ó. Pus os comentários, né, do tempo e do lugar do crime, porque muito cai, você precisa sempre estar resolvendo isso, tá? Vamos lá, moçada. Próximo tema, lei penal no espaço. Bora lá. Mévio, nossa, né? Que clichêzão, né? Deputado estadual, estava de férias com sua família em embarcação brasileira de natureza privada. Qual é a palavra-chave que salta aos olhos, né? Que você vai grifar até rasgar a folha. Embarcação de natureza privada. É brasileira de natureza privada. Beleza. Na França, estava no estrangeiro, né? Estava na França, mas beleza. Quando acabou por praticar um crime de lesão corporal grave contra um francês que foi desrespeitoso com seus filhos, tudo bem? Então vamos aqui, embarcação brasileira de natureza privada em território estrangeiro, na França, tudo bem, moçada? A primeira pergunta que eu faço para vocês, eu posso considerar isso daqui território brasileiro? Não, né, moçada? Seria território brasileiro se a embarcação ou a aeronave fossem de natureza pública ou se tivesse a serviço do governo brasileiro.
Tudo bem, moçada? Então vamos lá. Lembra do barquinho? Lembra do avião? Quando é que esse barco, essa aeronave, vai ser considerada território brasileiro? Se for de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, é lembrar que o Estado brasileiro está ali. Então é Brasil em todo canto. Em Marte, no núcleo da Terra, no estrangeiro, no alto mar, em qualquer lugar. Deu certo, gente? Agora, a embarcação de natureza privada ou mercante, um iate, um navio, tudo bem? Sei lá, um jatinho, só vai ser considerado território brasileiro se tiver onde? Em alto mar. Porque se tiver em território estrangeiro, já vai ser território estrangeiro, como é o caso da questão. Deu certo, gente? Sim ou não? Então, olhando para a questão, tu tem uma embarcação privada no território da França. Território nacional? Não. Aqui é território estrangeiro. Nós temos aqui um crime praticado na França. Deu certo, gente? Então, eu tenho aqui territorialidade ou extraterritorialidade. Territorialidade praticada no Brasil. Extra, fora do Brasil. Extraterritorialidade. Amém? Deu certo? Então, volta. Dias após o delito, Mévio retornou ao Brasil, pisou no solo brasileiro, sem que os fatos chegassem ao conhecimento das autoridades francesas. Ou seja, não deu em nada na França, sequer o fato foi descoberto. Mas em razão de gravações por câmeras de celulares, o Ministério Público tomou conhecimento dos fatos. Beleza. Considerando apenas as informações narradas, é correto afirmar que Mévio, item A, não poderá vir a ser julgado no Brasil, já que o Código Penal adota o princípio da territorialidade e o crime foi praticado em território estrangeiro. Certo ou errado? É errado. Vamos aqui dar duas justificativas para esse erro? Vamos aqui, ó. Primeira coisa, tudo bem, regra geral. Aí eu queria agora que vocês anotassem para fazer a leitura, tá? Dos artigos 5º e 7º do Código Penal. 5º e 7º do Código Penal. Vamos aqui, preste atenção. Ó, de fato, o Código Penal adota o princípio da territorialidade. Claro, né, moçada? O Código Penal brasileiro se aplica a crimes praticados no Brasil. Deu certo, gente? Podemos revisar o que é território nacional? Sim, vai. Sim. Chique e espontâneo, né? Artigo 5º. Território brasileiro. O espaço delimitado pelas fronteiras. Óbvio, né? Aqui é território brasileiro. Embarcações e aeronaves de natureza pública. É território brasileiro onde? Em qualquer lugar, exatamente. É o território brasileiro por extensão, artigo 5º, parágrafo 2º. E se essa aeronave ou embarcação for de natureza privada, só é território brasileiro se tiver onde? Em alto mar. É pensar no iate, sei lá, do Neymar, só vai ser território brasileiro se tiver em alto mar. Deu certo, gente? Pegar até o exemplo da França, né? Ele joga no PSG para pegar aqui o Neymar no negócio. Beleza. Mas, excepcionalmente, eu posso aplicar a lei brasileira fora do território nacional. Por isso que o princípio da territorialidade é chamado de territorialidade mitigada ou temperada. Azeite, né? Temperada por quê? Excepcionalmente, eu posso aplicar a lei penal brasileira fora do território nacional. Tudo bem, moçada? Por isso, extraterritorialidade. Aí existem duas espécies de extraterritorialidade. Uma que é incondicionada, ou seja, não tem condição, o cara pode ser absolvido fora, o cara pode ser condenado fora, não importa. E uma outra hipótese de territorialidade condicionada, que preenche algumas condições, que eu não posso dizer agora, senão eu vou entregar o gabarito antes de responder a questão. A gente vai ver depois comerciais. Não, é já já. Tranquilo? Vamos aqui, ó, pra cá. B de bola. Não poderá vir a ser julgado no Brasil, pois, apesar de o Código Penal prever hipóteses de extraterritorialidade, prevê ou não prevê? Sim, a gente acabou de ver. Mévio não estava a serviço da administração e a vítima era estrangeira.
Tá errado, moçada. Realmente, existe a extraterritorialidade incondicionada, que é quando o crime é praticado contra a vida e a liberdade do presidente. Sempre a questão vai dizer, tentaram matar o presidente numa viagem a, sei lá, Islândia, né? Sempre vai vir uma questão assim. Quando o crime é praticado contra o patrimônio ou a fé pública da administração, tipo assim, um crime de moeda falsa lá no Paraguai, vai aplicar a lei brasileira, tudo bem? Quando o crime é praticado contra a administração pública por quem está a seu serviço, aí a questão vai dizer, o cara é gerente da Caixa Econômica de um banco de Portugal e estava desviando dinheiro público. Extraterritorialidade incondicionada. Deu certo, gente? Já aqui é uma hipótese de extraterritorialidade condicionada, porque precisa de algumas condições. Quais são? Primeira e óbvia, o cara tem que entrar no Brasil. Como é que eu vou aplicar a lei brasileira sem que ele esteja no Brasil? Essa é a primeira condição. O fato tem que ser crime aqui, tem que ser crime lá. Ele não pode ter sido absolvido lá. Tudo bem, moçada? E lá não pode também ter cumprido pena. E lá não pode estar extinta a punibilidade. Preenchidas as condições, eu vou aplicar a lei penal brasileira. Tudo bem, moçada? C de casa. Poderá vir a ser julgado no Brasil, ainda que houvesse sido julgado no estrangeiro, diante da extraterritorialidade incondicionada. É uma hipótese, gente, aqui de extraterritorialidade incondicionada? Não. Quais são as hipóteses? Crime contra a vida e a liberdade do presidente. Vida e liberdade do presidente. Crime contra o patrimônio ou a fé pública da administração. Tudo bem, moçada? É uma dessas situações. Crime contra a administração pública por quem está a seu serviço. Ele está a serviço da administração? Ou a questão diz que ele estava de férias? Palavra-chave, gente. No caso concreto, o cara estava de férias. Tem nada a ver com a administração pública. Tudo bem, moçada? Então, ó, não tem nada a ver. A gente pode esquecer o item C. Agora vamos para o item D, vamos? Poderá vir a ser julgado no Brasil, sendo indispensável, dentre outras palavras-chave. Cara, chega, brilha, chega... Ai. Né? Dentre outras condições, a questão está gritando aqui, ó. Extraterritorialidade condicionada. Está aqui o tempo todo, cara. Dentre outras condições, o autor ingresse no país e não tenha sido absolvido na França. Gabarito, gente. D de dado. Certíssimo, certíssimo. Gabarito, o fundamento é o artigo 7º, depois para fazer a leitura. Inciso 2, parágrafo 2º do Código Penal. Deu certo, gente? Então, essas questões sobre extraterritorialidade, sendo bem sincero, né? Por isso que eu trouxe esses temas para cá. As questões que envolvem lei penal no tempo, espaço e a aplicação da lei penal é as que reclamam um pouquinho mais de atenção do aluno, perceberam? Que você tem que se ater muito a questões de data, não é? Se é menor, se é maior, se é aqui, se não é. E a questão também em relação ao crime praticado, se é no Brasil, se é fora, como se aplica, como não se aplica. Mas se tiver passado por isso bem, bicho, o resto... Amém? O resto, meu amigo, é de braçada, de braçada. Amém? Amém, maravilha. Então, gabarito D de dado, tá? Pronto, vamos agora consolidar com a questão 7. Bora aqui. 7ª questão. Bora lá. Paulo, funcionário público do governo brasileiro. Opa, palavra-chave. Funcionário público do governo brasileiro. Quando em serviço no exterior, vem a praticar um crime contra a administração pública. Crime praticado contra a administração pública por quem está a seu serviço. Ficou claro isso? Crime praticado contra a administração pública por quem está a seu serviço, um funcionário público. Descoberto o fato, foi absolvido no país em que o fato foi praticado. Diante desse quadro, é correto afirmar que Paulo... Primeiro, para. Outra coisa que eu também queria trazer para vocês. Não só decorar a letra da lei, mas usar o bom senso, saca? É usar o teu raciocínio jurídico, porque a prova da OAB, ela privilegia, né, essa noção desse raciocínio jurídico. Pessoal, prestem atenção.
Quando eu falo em soberania brasileira, eu posso impor a soberania a condições? Ou soberania é soberania? Soberania é soberania. Por que eu estou dizendo isso? Se vocês observarem casos concretos, confia no tio? Confia, né? Aquele meme do Will Smith, né? Confia. Então preste atenção. Se você observar na questão que o que está em jogo é a soberania nacional, por exemplo, tentaram matar o presidente. Soberania nacional, sim ou não? Tentaram falsificar cédulas brasileiras no Paraguai. É ou não aqui, moçada, a soberania em jogo? Sim ou não? Com certeza. Um crime contra a administração pública fora do Brasil. É ou não a soberania que está em jogo? Sim. Então, moçada, nessas três principais situações de prova, tu acha que a aplicação da lei brasileira é condicionada ou incondicionada? O quê? Incondicionada. Exatamente, moçada. O que está em jogo é a soberania. É o princípio da defesa, da proteção. A proteção do Brasil. Então, a proteção do Brasil não pode, seja patriota, né? A proteção do Brasil não pode passar por condições. Por isso, extraterritorialidade incondicionada. Então, vamos cá. Ó. Diante desse quadro e dessa explicação, vamos ver aqui. Ó. É correto afirmar que Paulo, item A, não poderá ser julgado de acordo com a lei penal brasileira por já ter sido absolvido no estrangeiro? Isso importa, gente? Não. Não é incondicionado? Tanto faz, se ele tiver sido condenado, cumprido pena, absolvido no estrangeiro, não vai importar. Ele vai ser condenado no Brasil, sim. B. Somente poderá ser julgado de acordo com a legislação brasileira se entrar no território nacional? Isso aqui é ou não uma condição? E tem condição aqui? Não, cara. Tá errado. C. Não poderá ter contra si aplicada a lei penal brasileira, porque o fato não ocorreu no território nacional. Está errado, gente. Beleza, o fato não ocorreu no território nacional. Mas nós temos uma hipótese de extraterritorialidade. Aplicação da lei penal brasileira fora do território nacional. Oh, meu Deus, só sobra o item D. Poderá, por força do princípio da defesa, real ou proteção, exatamente é o princípio que justifica essas questões de soberania, né? O real, defesa ou proteção. Proteção de quê? Da soberania brasileira. Exatamente. Ser julgado de acordo com a lei penal brasileira. Gabarito! D. D de dado. Tranquilo? Próxima e oitava questão ainda sobre o tema lei penal. Tranquilo? Bora lá. Ah, só um detalhe, né? Pressão, né? Da aula e o patrão assim, né? Para pressão nenhuma. Eu sei. Eu gosto assim, é legal. Vamos lá. Maravilha. Tudo em paz. Galera, tá dando certo, sim ou não? Perfeito. Direito penal não é massa? É, vamos aqui, ó. Oitava questão. Henrique, não aceitando o fim do relacionamento, decide matar Paola, sua ex-namorada. Falando em Paola, tá? Vai ser exibido um remake de A Usurpadora no SBT, né? Um remake de A Usurpadora no SBT. Lembrei aqui da Paola. Uhum. Muito bom. Muito boa a novela. Enfim, né? Gostava quando tinha tempo, né? Agora, né? Exato. Pois é. Vamos aqui, ó. Para tanto, aguardou na rua a saída da vítima do trabalho e após desferiu-lhe diversas facadas na barriga. Então nós temos ações, né, diferentes, atos diferentes, né, facadas, sendo estas lesões a causa eficiente de sua morte. Tudo bem? Então, galera, queria matar e matou. Homicídio, sim ou não? Consumado. Isso não tem dúvida, fácil identificar que crime é. Beleza. Foi identificado por câmeras de segurança, porém, e denunciado pela prática de homicídio consumado. Em relação ao crime de lesão corporal, é correto afirmar que Henrique não foi denunciado com base no princípio da... Primeiro, vem pra cá. Eu consigo matar alguém sem antes ferir? E aí, moçada? Eu consigo matar dentro desse contexto sem antes ferir? Sem antes ferir, consigo, né? Só sou de um susto, né? Ou de raiva. Não, brincadeira, né? Olhando para o caso concreto. Ele tinha ou não que ferir para matar?
Sim, vamos aqui, ó. Tu tem uma faca. Então, ó, para que o homicídio aconteça, que é o dolo, que é a intenção do agente, o que é que a Paola Bracho teve que fazer? Dar diversos golpes de faca. Esses golpes isoladamente considerados são ou não lesão corporal? Sim, moçada, nós temos aqui o crime de lesão corporal. Eu estou ofendendo a integridade física de alguém. Artigo 129 do Código Penal, ó, ofender a integridade física, lesionando, ó, golpes na barriga, lesão corporal. Mas por que que o sujeito aqui não vai responder por homicídio e pela lesão corporal? Qual é o princípio que vai justificar isso? Vamos aqui, ó. É essa a pergunta. Item A. Especialidade, subsidiariedade, alternatividade ou consunção? Consunção ou absorção. Tudo bem, moçada? É um tema também que vira e mexe cá em prova. Na verdade, eu tenho visto esse tema se suceder, que é o tema do conflito aparente de normas. Tudo bem? Ainda no tema lei penal, está no teu edital, é o tema do princípio do concurso. Posso, vou explicar todos. Vai dar certo. Do conflito aparente de normas. Eu posso ir de baixo para cima para explicar o gabarito e depois dar mais informações? Bora. Primeiro vamos entender. O que é o concurso aparente de normas? Ou o conflito aparente de normas? Quando você vê que pode ao mesmo tempo ser cabível duas ou mais leis penais para o mesmo fato. Como é o caso. Opa, lesão ou homicídio? Pronto. Como o próprio nome do instituto diz, esse conflito ele é meramente aparente. Não é um conflito real. Por que ele é aparente? Porque ele pode ser resolvido de acordo com um desses 4 critérios. O que é o critério da consunção? O critério da consunção, se também quiser apelidar, chame de critério da absorção. Anote, absorção. Consunção é sinônimo de absorção. Pessoal, na absorção ou na consunção, eu tenho aquela clássica ideia do crime meio e do crime fim. Tudo bem, moçada? Eu tenho o crime meio e o crime fim. E o crime meio, moçada, é um mero ato executório para o crime fim. É como está na questão. Queria lesionar por lesionar? Ou a lesão era um fim, era um meio para o fim morte? Era um meio para o fim morte. Então o homicídio vai fazer o quê? Ó? Consumir, absorver, de sorvete, de sucção, absorver o crime de lesão corporal. Com base em que princípio? Da consunção ou absorção. Outro tema de consunção que a FGV ama, anota, é a súmula 17 do STJ. Vixe! Estão sentindo esse ki? Dragon Ball, não? TV Globinho. É do meu tempo, né? Dragon Ball, né? Ia correndo, pronto. Sentimos o ki, ó aqui, esse ki, né? Vamos aqui, moçada, presta atenção. É o crime de falso, de uso de documento falso, em relação ao crime de estelionato. Você vai aplicar um golpe e precisa de um documento falso. Aí a questão vai deixar muito claro que o documento falso foi utilizado só para a prática do estelionato, para dar o golpe. Nesse caso, o cara vai responder por uso de documento falso e estelionato? Ou só estelionato? Porque o estelionato é o fim e a falsidade é o meio. Outra regra da consunção. Deu certo, moçada? Perfeito. E aqui, posso esticar um pouquinho? Vai, vamos. Dentro dessa questão, existe o chamado, presta atenção, crime progressivo. Anote, a questão traz um exemplo de crime progressivo. Eu já vi questão da FGV assim, viu, gente? E de 2019, ó. Negócio que o examinador parece que está gostando de cobrar. O que é o crime progressivo? Presta atenção. O crime progressivo é quando você, necessariamente para atingir o fim, tem que passar por meios de execução que configuram outros crimes. É o exemplo da faca. Eu não consigo matar sem antes ferir. Mas o que é que eu quero que vocês percebam? Atenção! Atenção! Qual é a intenção desde o início? Matar. Então, no crime progressivo, vocês têm que botar uma coisa na cabeça.
A intenção desde o início é matar. Mas para matar, necessariamente eu passo por outros passos. Eu passo pelas lesões, como por exemplo, matar alguém com faca. O exemplo da FGV é o mesmo, gente. Não perder essa questão não, deu certo? Para você não confundir crime progressivo com progressão criminosa. Coloque assim, ó, o sinal de diferente e embaixo progressão criminosa. Progressão criminosa. Tá? Progressão criminosa é quando há uma mudança no dolo da pessoa. Como assim? Pergunta, como assim? Ó, que espontâneo. Ó, a FGV trouxe uma questão assim. O cara queria dar uma surra no estuprador de sua filha. Queria bater. Aí vendo o cara no chão, entendeu que o que ele sofreu não foi o suficiente. Aí decide matar, dá uma paulada na cabeça. Essa questão é bem recente. 30 e poucos anos, né? Questão bem recente. Aí a questão perguntava que princípio tinha que ser utilizado para que o cara respondesse só por homicídio e não por homicídio e lesão corporal. Que princípio é? Consunção, absorção. O homicídio absorve as lesões. E por que eu chamo isso de progressão criminosa? Porque ele progrediu no dolo. Queria primeiro lesionar, aí houve uma mudança de dolo para o crime mais grave, que é o crime de homicídio. Deu certo, gente? Então, qual é a diferença sutil entre o crime progressivo e a progressão criminosa? No crime progressivo, a intenção desde o início é matar. A progressão criminosa existe uma mudança no dolo. É isso que eu quero que vocês percebam na questão. Tudo bem, moçada? Então, se desde o início o dolo for de matar, crime progressivo. De novo, se desde o início a intenção for de matar, crime. Agora, se eu mudo o meu dolo de lesionar para matar, progressão criminosa. Termos parecidos, né? Negócio assim bem limítrofe, mas anote e leve isso para a sua prova. Amém? Alternatividade. O alternatividade, moçada, é o ou. É o tanto faz. Tudo é a mesma coisa. Tudo vai para um crime só. Lembrei de outra música, né? Cangaia de jegue, mais antiguinho um pouquinho. Gatinha. Quando eu uso até essa música para explicar um ato discricionário nas aulas de direito administrativo. Você gosta mais de Red Label ou Ice? Se liga? Pra mim tanto faz. Não? Lembra não? Pura cultura. Né? Na alternatividade, gente, tanto faz esse ou aquele verbo. Se você praticar esse, aquele verbo do tipo, você vai responder pelo mesmo crime. Exemplo, tráfico de drogas. Sabe quantos verbos tem o tráfico de drogas? 18. Importar, exportar, remeter, expor à venda, transportar, ter em depósito, trazer entregar a consumo, ter consigo, enfim, vários verbos. Se no mesmo contexto o cara importa a droga, prepara a droga e vende a droga, eu tenho ou não 3 condutas, 3 verbos: importar, preparar, vender. Quantos crimes eu tenho? 1. Não 3, só 1. Com base em que princípio? A alternatividade. Significa dizer que se num contexto você praticar mais de um verbo do tipo penal, vai ter só um crime e não um concurso de crimes. Então, se a OAB quisesse trazer isso na prova, ia dizer que esse cara praticou 3 crimes de tráfico. E tu, advogado de defesa, ia dizer o quê? Que é só um. Com base em que princípio? A alternatividade. Oi? Sim, seria uma questão de progressão também, né? Seria um antifacto impunível, né? Que estava ali também no caminho do crime. Perfeito. Mesma coisa. Vamos lá. Subsidiariedade. Tem certos tipos penais que dizem o seguinte, ó. Pena, tal, se o crime não constitui tipo mais grave. Ou seja, é um tipo penal que só vai agir quando o mais grave não for necessário para a tipificação. Fala no estupro, né? O estupro é um caso de subsidiariedade. Estuprar, gente, é constranger. Constranger também é um tipo penal do artigo 146, que é o crime de constrangimento ilegal. Então, se eu constranjo alguém até a prática de um ato libidinoso, vai ser o crime de estupro. Mas, subsidiariamente, se esse constrangimento não for para esse fim, qual é o crime? Constrangimento ilegal.
subsidiariedade. E a especialidade é o mais tranquilo, né, gente? É aquele que diz que a lei especial revoga a lei geral, né? Tem até aquele feitiço do Harry Potter, né? Lex generalis, lex specialis derogatis, lex generalis, né? A pessoa se transforma num pássaro, né? Pronto. Seguinte, pensa no infanticídio e no homicídio. Em ambas as condutas eu tenho o matar alguém. Tenho ou não tenho? Infanticídio e homicídio. E aí, qual é o tipo penal que eu vou aplicar? Dentro de um contexto aqui, que uma pessoa mata a outra, homicídio ou infanticídio? Aí você vai olhar, depende. Vamos aqui. Quem foi que matou? A mulher. Matou quem? O próprio filho. Em que condição? Durante o parto ou logo após? Influenciada pelo estado puerperal. Então tu tá vendo que eu tenho 4 elementos especializantes que afastam o homicídio e trazem a incidência do infanticídio. Como é o nome desse princípio? Né? Outro meme, né? Princípio da especialidade. Entenderam, gente? Então são esses os 4 predicados que resolvem o conflito aparente de normas. Tranquilo? Vamos lá. Tema massa agora. Consumação e tentativa. Bora lá. 9ª questão. Cássio, com a intenção de matar Patrício, efetua disparo de arma de fogo em sua direção, que atinge seu braço e o faz cair no chão. Deu certo, gente? Vamos aqui. Qual é a intenção? Matar. Atingiu o braço, caiu no chão. Enquanto caminhava na direção de Patrício para efetuar novo disparo, Cássio percebe a aproximação de policiais e efetivamente se evade, ou seja, foge do local, deixando Patrício apenas com um ferimento no braço. Deu certo? Questão que eu julgo aqui mais tranquila, só para a gente abrir os trabalhos do tema consumação e tentativa. Considerando os fatos narrados, Cássio deverá responder pelo crime de item A, tentativa de homicídio. Sim, gabarito, tentativa de homicídio. Eu trouxe isso aqui só para a gente trazer o conceito de crime tentado, né, moçada? Lá do artigo 14, inciso 2 do Código Penal. O que é o crime tentado? Quando iniciada a execução, o crime não se consuma por quê? Por circunstâncias alheias, externas à vontade do agente. Ou seja, o cara quer prosseguir, mas não pode. Ou seja, ele quer matar, ele ia voltar e dar o tiro de misericórdia, mas por circunstâncias alheias à sua vontade, ele foi impedido de consumar o crime. Isso aqui é tentativa. Tudo bem, moçada? Aí você vai pegar a pena do crime consumado e reduzir de 1 a 2 terços. É uma causa de diminuição de pena. B. Tentativa de homicídio com diminuição de pena pela desistência voluntária. Misturou foi tudo, né, moçada? Uma coisa é a tentativa, outra coisa é a desistência voluntária. Inclusive, meu exame, qual foi, meu Deus? 24º. Era um memorial penal. Era. Que justamente a tese era da desistência voluntária. E o que é que o examinador queria? Que você diferenciasse tentativa de desistência voluntária. Aí eu expliquei, agora eu explico de novo, né? Na tentativa, o cara inicia a execução, quer prosseguir na execução, mas não pode, por circunstâncias alheias à sua vontade. O meu caso concreto era justamente esse, ó. O cara foi furtar um estabelecimento, aí ele percebeu que o senhor tinha alguma situação específica, achou parecido com não sei quem, disse assim, não vou furtar esse senhor não. Aí, né, devolveu as coisas, desistiu e saiu do estabelecimento. Foi essa o meu caso concreto na questão, né. Aí o Ministério Público queria que ele respondesse por tentativa de roubo. Salvo engano, era por tentativa, foi grave ameaça por tentativa de roubo. Aí eu teria que dizer que não é tentativa. Por quê? Ele não foi impedido por circunstâncias alheias à vontade dele. Ele podia prosseguir na execução do crime, mas ele desistiu. Então, quando iniciada a execução, o cara desiste de prosseguir por sua vontade, ou seja, posso prosseguir, mas não quero, é que eu tenho a figura da desistência voluntária. Tudo bem, moçada?
Então, qual é o grande trunfo que eu queria que vocês fizessem se tivesse espaço, uma tabela, né? Para diferenciar tentativa de desistência voluntária. Tentativa. Quero prosseguir, mas não posso. Já tem, é? Já tem. Aham. Já tem. Já tem. Ah, meio que eu tava no slide aqui, ó. Aqui, ó. O agente quer prosseguir, mas não pode, por circunstâncias aliadas à sua vontade. A desistência, o agente quer prosseguir na execução, mas ele deixa de fazê-lo voluntariamente. Aí tá aqui, né? As palavras-chave. Tentativa, quero prosseguir, mas não posso. Desistência, posso, mas não quero. Isso sempre vem sendo cobrado em provas de OAB. Deu certo, gente? Bora, segue. Hugo, após mais uma discussão com seu sogro, João, em razão de disputas desportivas, entende que não mais suporta viver em constante conflito com seus familiares. Por esse motivo, decide matar João. De novo, qual é o dolo? De provocar o resultado morte. E, para tanto, desfere uma facada em sua perna enquanto os dois estavam sozinhos. Durante a execução do delito, palavra-chave, durante a execução, o cara estava lá pronto para dar mais facadas, só deu a primeira. Apesar de saber que aquela facada ainda não seria suficiente para causar a morte do sogro, ou seja, precisava de mais execução, opta por não mais seguir na empreitada criminosa, pensando no sofrimento que sua esposa sentiria com a morte do pai. Ou seja, ele podia prosseguir, mas quis. O que é isso aqui? Vamos cá. Deixa então o local do crime, vindo a João a ficar, em razão do ferimento causado pelo golpe, impossibilitado de exercer suas atividades habituais por mais de 40 dias. Grifa esse daqui. Essa parte, ó. Impossibilitado de exercer suas atividades habituais por mais de 40 dias. A questão também quer que você saiba um pouquinho de lesão corporal. Isso aqui é uma palavra-chave. Diante da situação narrada, é correto afirmar que Hugo, item A, não poderá responder por qualquer crime em razão do arrependimento eficaz? Responde e não é arrependimento eficaz, né, moçada? É desistência voluntária, do artigo 15. Qual a diferença entre a desistência voluntária e o arrependimento eficaz? Na desistência voluntária, pronto, ó, tá vendo esses dois espaços aqui? É tudo que eu preciso caminhar até consumar o crime. Tá vendo, ó? Iter criminis, ó. Da execução tá aqui e a consumação tá aqui. Na desistência voluntária, eu posso até prosseguir, ó. Eu tenho mais do que fazer na execução para consumar o delito. Tem uma segunda, tem uma terceira, tem a 10ª, tem a 11ª facada. Só que eu desisto de prosseguir na execução do crime. Eu posso prosseguir, mas eu não quero. Essa é a desistência voluntária. Já no arrependimento eficaz, o sujeito pratica tudo que estava na sua disposição, ou seja, ó, cheguei até onde eu queria, mas eu impeço que o resultado se produza. Pego a pessoa, coloco no carro, coloco na ambulância e presto socorro. Exemplo, meu revólver tinha 6 munições, deflagro a 6 munições, ou seja, fiz ou não tudo que eu tinha de fazer? Só que aqui, ó, antes do cara morrer, eu consigo socorrê-lo e ele não morre porque é salvo. Então esse arrependimento foi... Eu não impedi a morte dele? Então esse arrependimento é eficaz. Em ambos os casos, moçada, o que é que vai acontecer? Vamos ver com os outros itens. Ah, tá errado, não é arrependimento eficaz. Ficou clara a diferença? Desistência voluntária, arrependimento eficaz? Deu? Lembra desse negócio aqui? Você vai ficar... Beleza? B. Responderá pelo crime de lesão corporal grave em razão de sua desistência voluntária. Correto, gente. Por que correto? Vamos explicar. Por duas coisas. Primeira coisa, na desistência voluntária e no arrependimento posterior, qual vai ser a consequência para o sujeito? Ele só responde pelos atos já praticados. Não é que ele vai responder por fato atípico, não é porque ele vai ser isento de pena, não. Ele responde pelos atos já praticados.
Em ambos esses exemplos, eu não lesionei? Então eu vou responder por tentativa de homicídio ou por lesão corporal? Lesão corporal. Tudo bem, moçada? Lesão corporal. Aí, moçada, por que lesão corporal grave? Porque ele ficou incapacitado para suas atividades habituais por mais de 30 dias. Artigo 129, parágrafo 1º, inciso 1 do Código Penal, que é a primeira hipótese de lesão corporal grave. Deu certo, moçada? Sim ou não? Perfeito. Lindo. Olha aí, crimes contra a pessoa e teoria geral do crime dialogando aqui. Tudo bem? Aí o C, ó. Tentativa de homicídio? Não. A graça da desistência voluntária e do arrependimento eficaz é o cara não responder pela tentativa, que é o mais grave, mas só pelos atos já praticados. Exatamente. D. Responderá por lesão corporal grave em razão do arrependimento eficaz? Não. Ele podia prosseguir, ele tinha mais a avançar. Então ele desistiu de prosseguir na execução. Se ele desistiu, o nome disso é desistência voluntária. Então, gabarito, moçada, é o item B. B de bola. Tranquilo, gente. Coisa linda. Coisa linda. Bora lá. Estão comigo? Sim ou não? Ou estão com fome? Não? Então bora. Onze. João, funcionário público de determinado cartório do Tribunal de Justiça, após apropriar-se de objeto que tinha posse em razão do cargo que ocupava, é convencido por sua esposa a devolvê-lo no dia seguinte. O que vem a fazer, comunicando o fato ao seu superior, que adota as medidas penais pertinentes. Diante desse quadro, é correto afirmar que... Vamos lá, moçada. Primeira coisa, vamos classificar o tipo penal que ele praticou? Bora? Que tipo penal é esse, moçada? Peculato, né? Porque ele, na condição de funcionário público, se apropria de um bem que tem a posse, né? Em razão do cargo. Peculato. Pronto. Artigo 312, reclusão de 2 a 12 anos. Sabemos o crime. Item A. Houve arrependimento eficaz. É eficaz, gente? Não, gente. Eficaz é quando o cara impede que o resultado se produza. Ele impediu que o resultado se produzisse? Não, cara. Não é. Consumou. Ele levou para casa. Aí depois é que ele devolveu. Então vamos aqui. B. Houve desistência voluntária. Desistência voluntária, gente? Era ele chegando para pegar o negócio, aí disse assim, vixe, não, né? Não é desistência voluntária. C. Deverá João responder pelo crime de peculato tentado? Tentado, gente? Ele não inverteu não a posse para ele? Consumou, né? D. Deverá João responder pelo crime de peculato consumado, ele consumou a infração, com a redução de pena do arrependimento posterior. Exatamente. Artigo 16, a figura do arrependimento posterior. O que é o arrependimento posterior? Primeira coisa que eu preciso que vocês anotem sobre o arrependimento posterior. O crime não pode ter sido praticado com violência ou grave ameaça. Primeiro ponto. Então, tipo assim, roubo, nem pensar. Arrependimento posterior porque tem violência ou grave ameaça. Por que esse arrependimento ele é posterior? Porque é depois que o crime já se consumou. Tá vendo como a palavra diz o que quer dizer? Constate o óbvio. Posterior, porque posterior à consumação do delito. Aí o que é que o cara faz? Ele repara o dano, tudo bem, moçada? Ou restitui a coisa até o recebimento da denúncia, enquanto a denúncia não for recebida, aí ele tem direito à diminuição da pena, com a mesma fração da tentativa, 1 a 2 terços. Tudo bem, moçada? Sim ou não? Lembrar que o arrependimento posterior é até o recebimento da denúncia? Vamos para mnemônico aqui, ó. Arrependimento posterior, reparado o dano ou restituído a coisa até o recebimento da denúncia. Que podem dizer na tua prova que é até a sentença, que é até a conclusão do inquérito, é até o recebimento da denúncia. Deu certo, moçada? Sim ou não? Arrependimento, até o recebimento da denúncia. Deu certo, moçada? Sim ou não?
Show! Lindo! Então ficou clara a diferença entre esses três institutos? Desistência, tentativa, desistência voluntária, arrependimento eficaz e arrependimento posterior. Deu certo? Porque a FGV ela vai fazer uma certa mistura, né? Em relação a esses ingredientes. Vamos aqui, bora aqui. Posso dar 5 minutos? Hã? Ou é direto? Direto. Direto, né? Tranquilo. Uhum. Bora lá. Hã? Não tem, ainda tem. Bora lá, moçada. Questão número 12. Ainda chega. Dentro desse tema pra gente virar. Oi? Aí eu digo uma coisa, né? De boas intenções ou... Tipo assim, né? Levou na ambulância lá e tal. Aham. A pessoa morreu. Nem dele tempo. Não, entenda. O arrependimento, ele tem que ser eficaz. Então, quais são os requisitos? A eficácia. Beleza, eu tentei reparar, mas o cara morreu, eu vou responder pelo resultado. Exatamente. O que é que isso vai ter de benefício na dosimetria da pena? É uma atenuante. Mas isso na aplicação da pena, né? Porque se não for eficaz, vai responder pelo resultado. Deu certo, moçada? Se não for eficaz, vai sim responder pelo resultado. Tranquilo, gente? Sim ou não? Perfeito. Maravilha, 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 tá? Bora. 12. Tício, com intenção de matar Mévio, nossa, que original, apontou na sua direção o revólver que legalmente possuía. A questão ainda deixa claro assim, né? Para não ter nada de porte legal de arma de fogo, né? Legalmente possuía. Enfim. Entretanto, não ocorreu disparo porque a arma se achava sem munição. Né? Vamos aqui. A conduta de Tício caracteriza, item A, tentativa de homicídio, pois a impropriedade do objeto é relativa. É relativa? Só se ele pegar a arma, né? E tentar assim, né? Jogar. Não, moçada. Eu consigo matar alguém a tiros com uma arma desmuniciada? Ainda que remotamente? Não. Então, gente, essa impropriedade, ela é relativa ou absoluta? Absoluta. B, crime impossível por ineficácia absoluta do meio. Gabarito? B de bola. Um pouquinho de crime impossível sempre vai vir. Pessoal, no crime impossível, primeira coisa que eu quero destacar para vocês. O sujeito não responde por nada. O sujeito não vai responder por nada. Essa é a situação que envolve o crime impossível. Deu certo, moçada? Sim ou não? Crime impossível é causa de atipicidade da conduta. E quando é o crime impossível? Justamente quando é impossível consumar o crime. Por quê? Por ineficácia absoluta do meio. O que é o meio? O instrumento que você usa para praticar o crime. Uma arma desmuniciada, um airsoft, é um meio totalmente inidôneo. Ou por absoluta impropriedade do objeto. O que é o objeto? A pessoa ou a coisa sobre a qual você pratica a infração. Tudo bem, moçada? Exemplo que eu já vi a questão da FGV cobrar. A questão era assim, ó. A mulher queria matar o cara. Esperou ele dormir. E quando ele dormiu, ela deu várias facadas na sua barriga, né? Lembra dessa questão? Várias facadas na barriga dele, né? Aham. Vamos lá. Aí, vai o laudo cadavérico e constata que ele estava já morto antes das facadas. Ela pensou que ele estivesse dormindo. Ele tinha tido uma parada cardíaca e falecido. A pergunta é, qual é a responsabilização criminal dela? Nenhuma. Crime impossível. Por quê, moçada? Impropriedade absoluta do objeto. Objeto é a coisa, né? Sobre a qual recai a infração. Meio é o instrumento que você utiliza. Deu certo, gente? Perfeito. Mas lembra que essa impropriedade tem que ser absoluta, tá? Absoluta. Se for relativa, tipo assim, o cara tá de colete à prova de bala. Aí eu dei um tiro, só que o tiro pegou no colete. Eu vou responder por tentativa de homicídio? Vou, porque essa impropriedade é meramente relativa. Porque se eu tivesse mirado um pouquinho para cima, talvez eu teria acertado, por exemplo, a cabeça dele. Deu certo, moçada? Perfeito. Então essa é a noção 12, o gabarito é B, B,
B de bola, tranquilo? Vamos lá. Antes da gente ir, só um detalhe aqui, sabe, que eu sempre venho isso na mente, né? Dessa minha paixão específica pela OAB, né? Eu lembro, né, assim, que a melhor fase da minha vida durante a graduação foi durante esse período de 2017, né, para a preparação da OAB, né? Tudo fica, cara, eu lembro de cada detalhe, né? Tipo, as músicas, né? Era no tempo que o Xande Avião começou a fazer carreira solo, né? Aí eu resolvi as questões ouvindo ele, né? Né? Bem aleatório, né? Exatamente, né? Eu, antes de ser professor, eu posso dizer isso, né? Eu tocava em banda de forró, tá ligado? Tem tudo a ver, né? Exatamente. Uhum. Aí eu, bicho, eu tenho que me informar, eu ficava pensando, sabe? É legal? É demais, tu é doido. Mas enfim, né? Você tem que realmente, né? Fazer certas escolhas. Não, bicho, não dá. Final de semana, etc. E, tipo... E eu pensei, cara, aquilo ali foi marcante, sabe? Você estudar, você resolver as questões, fazer os simulados, ver as notas, entendeu? Cara, aquela preparação é muito boa, cara, é muito legal. É um momento muito marcante, eu acho, né? Pelo menos desse nosso período de graduação, de 4 anos e meio, de 5 anos, sei, do quanto for esse período de OAB, né? Eu garanto que vocês vão lembrar disso com muito carinho, né? Como eu lembro, né? Eu tenho os livros, os simulados guardados, né? Tudo eu tenho guardado. A segunda fase que eu montei, né? A punho, né? Tá lá tudo guardado. Já virou. Já tá escrito, viu? Já pode estar para rodar. Uhum. Vai ter segunda fase, viu? De OAB penal. Quem é o professor? Eu? É mesmo? Eu sei, pô. Aí. Legal. Posso sair a propaganda, então? Segunda fase penal, gente, ó. Perfeito. Vamos lá. A impropriedade absoluta tem que ser em relação tanto ao meio quanto ao objeto. Isso. É absoluta impropriedade do objeto e idoneidade do meio, né? Ambos têm que ser absolutamente impróprios. Exatamente. Tranquilo? Bora, turma, bora. Bora. 13. Marca 13. Questão 13. Uma pessoa recebe um tiro... Vamos aqui, questão 13. Uma pessoa recebe um tiro de revólver e, após encaminhada ao hospital, já em recuperação, vem a falecer por força do desabamento de uma parede de gesso situada em seu leito. É correto afirmar que o autor do disparo... Primeira coisa, essa questão já dá para perceber que ela mexe no tema relação de causalidade, né? Tem temas de relação de causalidade que você não precisa decorar aquelas nomenclaturas, né? Com causa absolutamente independente, pré-existente, enfim. É só usar o bom senso. Preste atenção, usa o bom senso. Para o sujeito responder pelo resultado que a questão estiver narrando na com causa, você tem que botar uma coisa na cabeça. Peraí, esse resultado é um desdobramento natural da minha conduta? É isso que você tem que perguntar. Se você perceber que é um desdobramento natural, você vai responder pelo resultado. Mas se você perceber que não é um desdobramento natural, aí você só responde pelos atos que você já praticou. Deu certo? Bom senso do artigo 3, parágrafo 1º, tá? Ó, a pessoa recebeu um tiro de revólver. Como foi a agressão? Um tiro de revólver. E ela faleceu porque houve um desabamento numa parede de gesso. Aí é correto afirmar que, item A, responde pelo resultado em virtude da teoria da equivalência dos antecedentes causais adotadas pelo Código Penal de forma absoluta? Não, não é de forma absoluta. Porque justamente o parágrafo 1º é uma exceção à equivalência dos antecedentes, tá? B, responde pelo resultado? Gente, bota uma coisa na cabeça. Ele vai responder pelo resultado? Não. É só usar o bom senso. É desdobramento natural da conduta de atirar em alguém que ela morra porque um teto desabe? Não. Mesma coisa. É desdobramento natural da conduta de atirar em alguém
o cara morrer porque a ambulância explodiu? Porque o hospital explodiu? Não. Agora muda. É desdobramento natural da conduta de atirar em alguém o cara morrer de infecção hospitalar? Com certeza. Porque ele está com a saúde vulnerável e sujeito, propício, suscetível a se infectar. Então o cara morre, mas de infecção hospitalar. Mas porque eu atirei nele e ele foi internado. Eu respondo pelo resultado? Respondo. Porque é uma linha de desdobramento que é natural, lógica. Mas o teto cair, tem nada a ver, né? A ambulância explodir, um atentado terrorista, rompe, corta o nexo de causalidade. Então vamos aqui, ó. Não vai responder pelo resultado, porque se trata de uma concausa superveniente, porque superveniente veio depois, relativamente independente. Por que relativamente? Porque se origina da conduta do autor. Mas ele não responde, não vai responder pelo resultado. Tudo bem, moçada? Não vai responder pelo resultado. C. Responde pelo resultado. Tá vendo, gente? Quando você usa aquele bizu, ó, responde pelo resultado. Você pensando nessa linha do desdobramento natural. Você não perdia nem tempo, ó. Eliminaria o A, o B, D. Não responde pelo resultado. Por que a concausa superveniente? Por que superveniente? Vem depois, quebra o nexo de causalidade determinante. Gabarito D. D de dado, tá? Vamos lá. Questão 14. Aí, gente, ó, eu trouxe esse caso concreto, aqui é uma questão matriz, né? Aí como é que vai vir na sua prova sobre nexo de causalidade? Ou o examinador vai falar de um cara que foi colocado numa ambulância e a ambulância explodiu. É clichê, né, gente? Isso aqui eu me lembro, cara, da faculdade, né? De penal 1, no segundo semestre, né? O cara falando desse exemplo da ambulância que explode, né? E a FGV ainda cobra. A ambulância explodindo rompe o nexo de causalidade. Outra questão que eu já vi e pode se repetir. O cara tomou um tiro, foi internado. Só que o tiro não era apto a produzir o resultado morte. Só que o médico, ele fez um procedimento um pouco mais arriscado porque queria testar. Aí o cara morreu porque o médico fez esse procedimento de maneira imprudente, de maneira negligente, de maneira imperita, enfim, né? Uma das modalidades de culpa que seja, e o cara morreu. Vai responder pelo resultado? Vai responder, gente? Não, não vai. Por quê? Não está nessa linha causal, do desdobramento causal. O cara não ia morrer, só morreu porque essa concausa, né, produziu sozinho o resultado. Deu certo, gente? Perfeito, perfeito. É assim que vem. Ou é ambulância explodindo, ou é hospital caindo, né? Ou é infecção, para dizer que quando não exclui a imputação. Enfim, outra na mesma pegada. Vixe, omissão penalmente relevante. Cai direto. Vamos aqui, ó. José trabalha como guarda-vidas da piscina do clube romano. Aberto ao público, qual é o horário? Das 8 às 22 horas diariamente. Deu certo? A piscina do clube funciona das 9 às 21, de terça a domingo, sendo aberta por Antônio, que trabalha como zelador no mesmo clube. José, que é o guarda-vidas, é sempre o primeiro a entrar na área da piscina, tão logo ela é aberta, para assumir seu posto no alto da cadeira de guarda-vidas. Beleza. Contudo, no dia 1º de novembro de 2020, ele não chegou no horário porque sua condução atrasou. Foi porque ele quis? Foi porque ele estava bêbado, de ressaca? Só um minuto. Alguém tem golve? É brincadeira, viu, gente? É só uma piada. É brincadeira. Enfim. Pois é, né? 1º de novembro de 2020, ele não chegou porque sua condução atrasou. Beleza, vamos cá. O espaço da piscina foi aberto por Antônio no horário habitual. Beleza, tudo bem. Vamos aqui. E, ao entrar na área da piscina, o José, que chegou às 10 horas, né? Deparou-se com uma cena terrível. Que cena foi essa? Deparou-se com uma cena terrível, o corpo de uma criança morta boiando na piscina. Sobre a conduta
Assinale a afirmativa correta. Beleza. A questão de cara já pergunta algo para ti. Esse cara, o José, ele é garantidor? Ou seja, né, ele tem o dever de evitar o resultado? Sim ou não? Pronto. Mas olha para o caso. Item A. Ele não praticou nenhum crime. Tá certo, gente. Porque não é o fato do cara ser garantidor que tudo vai para a conta dele, não. Vamos aqui, ó. De fato, vamos aqui. Omissão penalmente relevante. A omissão, ela é penalmente relevante? Ou seja, o cara responde pela omissão quando ele devia e podia agir para evitar o resultado. Então, gente, não basta que ele tenha a obrigação. Seja legal, seja contratual, não importa. Ele tem que ter, além da obrigação, a possibilidade. Como é que a FGV já cobrou isso, por exemplo, e se repete nessa questão? Mais ou menos da seguinte forma. Um exemplo da doutrina, e depois eu vou para o exemplo da FGV e volto para cá. A doutrina, o Kleber Masson tem um exemplo que fala sobre possibilidade, que é mais ou menos assim. O cara é bombeiro militar. Aí o cara vê uma criança se afogar. Aí quando ele vai correr para salvar a criança, o que é que acontece? Tem um buraco na areia, que duas crianças, né? Dois abençoados, né? Dois abençoados fizeram. Aí ele torce o tornozelo, tem uma fratura exposta. Vai responder esse bombeiro pelo resultado? Vai responder? Não, né, gente? Ele até tinha o dever legal de evitar o resultado, mas ele não podia agir. Tudo bem, moçada? Outra questão que também já caiu na FGV era mais ou menos assim, ó, sobre essa mesma tônica, de o cara não responder por nada. O cara era pai da criança, aí ele pediu para uma amiga vigiar, pastorar a criança enquanto ele ia no banheiro. Lembra dessa questão? Isso, exatamente. Tá vendo, gente, como se repete? Cara, se vocês responderem as questões passadas, se o exame for justo, vocês não vão ter muitas surpresas. Eu vou ser bem sincero, né? Tanto é que eu percebi, por que eu digo isso, né? Que quando eu me preparava, a minha nota da primeira fase, ela foi muito parecida com a nota dos simulados de provas anteriores, né? Porque justamente a prova manteve aquele nível, né? E sempre cobra aquele mesmo perfil das questões, né? Exatamente. Então, é mais ou menos isso, ó. A gente vê que as coisas começam a se repetir, né? A OAB começa a entrar nesse looping, né? Sempre é assim. Não tem examinador que tenha criatividade infinita, né? Sempre ele vai repetir, não tem como. Aí a questão dizia, ele pediu para a mulher vigiar a criança, aí foi no banheiro. Aí quando ele foi no banheiro, essa mulher que tinha vigiado se encontrou com salva-vida, né? Oh, que clichê! Que era um antigo paquera. Aí eles ficaram conversando de costa para a piscina, aí a criança se afoga, o pai vê a criança se afogar, quando ele tenta abrir a porta está emperrada. Aí a questão perguntava, dos três, quem vai responder pelo resultado? Só o salva-vidas e a amiga, exatamente. O pai era garantidor, tudo bem, mas ele não tinha como agir. Já os outros dois tinham a possibilidade de agir. Tudo bem, moçada? E preste atenção, o dever de agir não decorre só de lei não, viu, gente? Se você, de outra forma, assumir o risco de evitar o resultado, você também é garantidor. Quando eu digo, pode ir no banheiro, eu cuido. Você está ou não assumindo o risco? Exatamente. A questão também trabalha muito com esse caso de salva-vidas, perguntando se o contrato precisa ser formal. Precisa, gente? Não, pode ser um contrato informal. Eu chego para o salva-vida, eu chego para o dono do clube, né? Vocês conhecem Maranguape? Enfim, né? Eu chego assim, eu queria ser salva-vida do Cascatinha. É um clube de serra lá de Maranguape, um pouco maior só que o Beach Park, né? Enfim, né? Uhum. Aí o cara, a diária aí é 100 conto, quer, aí pega assim, tá aqui a camisa, vai. Ó, tudo de boca, né? Mas esse cara assumiu ou não o risco? Então ele é garantidor também, exatamente. Então o gabarito é o item A. José não praticou crime algum, exatamente. Aí o B, na prestação de, omitiu na prestação de socorro, enfim, homicídio culposo, modalidade comissiva por omissão, não tem nada a ver. Deu certo, moçada? E outro detalhe que eu queria que também vocês anotassem, estão comigo, sim ou não? Sim. Presta atenção. É se, quando nas hipóteses, se o cara responde pela omissão, se a omissão é culposa ou se a omissão é dolosa. Exato.
Quando vocês perceberem que a questão está esfregando na cara de vocês, assim, ó, esfregando, que o cara estava conversando, que o cara estava de costa, que o cara estava mexendo no celular, que o cara estava olhando para as mulheres, como eu já vi questão de OAB dizer isso, né? O cara se distraiu porque estava olhando para as mães das crianças, né? Olha que povo, né? Enfim, né? Aí vão te perguntar, a omissão é dolosa ou culposa? Culposa, cara. Então vai ser homicídio culposo. Omissão dolosa é usar o bom senso. Eu estou vendo a pessoa se afogar, aí eu olho, aí bota o pé na água, né? Tá frio, né? Exato. Não vou não. Não, aí ele está se omitindo de maneira intencional, dolosa. Mas se ele se distrai porque está no celular, está olhando para trás, está paquerando com não sei quem, omissão culposa e homicídio culposo, tá? 15, bora. Mário, engenheiro civil, responsável técnico pela construção da obra de um viaduto, elaborou o projeto sem as cautelas necessárias. Brilha, né? Sem as cautelas necessárias. Ele foi, no mínimo, o quê? Negligente, né? Se ele deixa de tomar certos cuidados, ele está sendo negligente. Então, vamos lá. Sem tomar as cautelas necessárias e permitiu a continuidade de sua execução de forma falha, mesmo após alertado de sua instabilidade, propiciando o desabamento da estrutura em construção e a morte do trabalhador. Beleza, vamos lá. A imperícia de Mário, a questão está deixando assim, né? Expresso, né? A imperícia de Mário foi constatada por laudo pericial conclusivo. No curso da ação penal, restaram comprovadas a materialidade e a autoria delitivas. No caso em tela, Mário cometeu, item A, ato ilícito civil e não criminal, pois o engenheiro não agiu com dolo e vontade de matar o trabalhador, razão pela qual deve responder na seara da indenização por danos morais. É isso, gente? Não, né? Ele não foi negligente? Ele agiu com culpa? E a culpa dele provocou um resultado morte? O que é isso, gente? Homicídio? B, ato ilícito civil? Esquece. C, homicídio culposo, pois o engenheiro agiu com imperícia, inobservando regra técnica de profissão. O D, homicídio doloso, ele não teve a intenção. Imperícia, gabarito, C de casa. E aqui, muito cuidado, né? Por que eu estou dizendo isso? Eu vi uma questão, agora em setembro, né? Foi a prova da Polícia Civil, né? A prova para agente, né? Foi até engraçado, né? Que, tipo assim, eu estava dando aula, né? Tipo, em alguns cursinhos para a Polícia Civil. E sempre, eu não sei por que, a galera joga aquela pressão, né? Em cima do professor, né? Ah, vai vaiar a prova? Não vou vaiar a prova não, né? Vou não. Aí no dia da prova, né? Eu com a garrafinha na mão, a cabeça baixa assim. Né? Aí só aquele grito, professor! Puta que pariu, né? Tentei no disfarce, né? Não deu certo, né? Aí, essa prova foi feita pela banca IDECAM, né? Que estão chamando de IDECAM, né? Enfim. E ela tá com um perfil muito parecido com a da FGV, né? Demais, né? Até pior. É. Muito parecido. Caso concreto, tipo assim... É tanto que eu fiz a preparação para a IDECAM resolvendo questões da FGV, né? Porque praticamente era a IDECAM, mas por trás, né? A FGV. Teve uma questão muito parecida com essa, mas que não dá para confundir se essa questão, por exemplo, possa se repetir no teu exame, que era mais ou menos assim. Mesmo caso, ó, engenheiro... Acho que foi a galera da FGV que fez essa prova da... não tenho nem dúvida. Qual era a questão da Polícia Civil, do cargo de agente? O cara era engenheiro e construiu um imóvel, um prédio em uma área de pântano, né? Um negócio lá que não tinha um alicerce suficiente. Aí o mestre de obras, a questão era bem interessante. A questão dizia que o mestre de obras chegou para ele e disse assim, doutor, vai dar merda, né? Não é aquela música, vai dar merda, né? Vai dar merda, doutor. Você está construindo isso aqui numa área de pântano, isso aqui vai cair. Aí a questão diz que o cara ouviu o conselho do mestre de obras, entendeu que aquilo era arriscado, mas mesmo assim, ó... Né? Ele... né? Exatamente. Oxe, porque eu vou economizar tantos R$1.000. Resultado, o bicho desabou, morreram 5 pessoas. Aí a pergunta era,
Vai perguntar? Não, pode. Assim, é de 5 ou por que de pergunta? Não, era de pergunta. Tá bom. Tá, peraí. Aí a questão dizia, qual é a responsabilidade criminal do engenheiro? Homicídio doloso ou homicídio culposo? Qual, gente, aqui? Doloso. Gente, ele previu o resultado e assumiu o risco de produzir o resultado. Dolo eventual. Lembra, conceito de dolo, artigo 18, inciso 1 do Código Penal. Doloso, quando o agente quis ou assumiu o risco de produzir o resultado. Nesse caso, gente, ele assumiu o risco de produzir o resultado. Então ele disse, pode morrer, mas eu vou economizar. Que se lasque, né? Foda-se. Exatamente. Essa é a noção do homicídio doloso. Aí a questão perguntava, né? Homicídio doloso. Concurso formal ou concurso material? Pra gente só pegar um pouquinho de concurso de crimes, né? O que é o concurso material? Quando várias condutas produzem vários resultados. Vou aqui, te assalto. Vou ali, te dou um murro. Vou ali, enfim, né? Condutas diferentes, resultados diferentes. Concurso formal, uma conduta gera 2 ou mais resultados. O gabarito era concurso formal. Próprio ou impróprio? Pronto. Próprio é quando ou todas as condutas são culposas, ou quando uma é dolosa e as demais culposas. Por exemplo, perdi o controle do carro, avancei uma parada de ônibus, atropelei 5 pessoas sem querer. Concurso formal próprio. Por quê? Porque, gente, eu não tive vontade. Dolo, desígnios autônomos com os resultados. Então, vai ser concurso próprio. Impróprio é quando eu tenho um dolo de praticar cada um dos resultados, né? Eu tenho a intenção. Tipo assim, eu boto uma bomba, exemplo clássico, né? Uma bomba nesse auditório para matar todo mundo que está aqui. Concurso formal impróprio. Exatamente. Artigo 70, segunda parte do Código Penal. Já aproveito para revisar um pouquinho de concurso de crimes, tá? Vamos lá, segue. Mas a questão não é porque ela não perguntava qual espécie de concurso, se próprio ou impróprio. Só dizia concurso formal. Era esse o gabarito. Pronto. 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 Aí que tá. Esse caso concreto, ele tá muito sutil, né, nessa informação. Quando eu percebo que essa noção, para você diferenciar dolo eventual de culpa, o examinador ele é meio escancarado, ele é meio escrachado, né? E para mim, sabe quais foram as palavras-chave que deixaram o item escrachado? Imperícia, 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 imperícia. Para dizer que é uma modalidade de culpa. Pois é, porque ele foi avisado, né? Mas a questão, ela não explora o fato de ele ter sido avisado. Explorar em que sentido? Mesmo avisado, mesmo ciente, mesmo sabendo, a questão não disse isso. Mesma coisa, alertado de cientificidade. Pronto, mas mesmo assim, porque entenda, a culpa, né? A culpa é quando há a violação a um dever objetivo de cuidado. Ele violou um dever objetivo de cuidado. Quando eu dirijo acima da velocidade, eu violo um dever objetivo de cuidado. Eu estou sendo imprudente. E é essa uma das noções da culpa, a imprudência. Tudo bem? Tem uma diferencia às vezes, mas é interessante. Na culpa, a reação da gente é tipo assim. Isso, exatamente, de surpresa, né? Exatamente. O dolo é mais assim. Mas aqui não tem nenhuma situação de culpa consciente, não, porque na culpa consciente, você prevê o resultado e, sinceramente, acredita na sua não ocorrência, né? Pelos dados que o caso concreto dá, só nos faz marcar o homicídio culposo, tá? Não tem como, tá? Até porque, moçada, o item D diz o seguinte, ó, homicídio doloso, mas olha a justificativa. Pois o engenheiro não agiu com a necessária perícia. Não, se ele não agisse com a necessária perícia, seria culpa. Então, embora fosse doloso, a justificativa não estaria correta. Então, por isso que só pode ser o item C. Confia? Confia no tio? Aham. Vamos lá. 16. Ao final das comemorações da noite de Natal com sua família, Paulo, quando deixava o local, acabou por levar consigo o presente de seu primo Caio, acreditando ser o seu, tendo em vista que ambas as caixas eram idênticas. Clássico exemplo, né? Vamos aqui. Após perceber o sumiço
do presente e acreditando ser vítima de crime patrimonial, Caio compareceu à delegacia para registrar o ocorrido, ocasião em que foram ouvidas testemunhas presenciais que afirmaram ter visto Paulo sair com aquele objeto. Paulo, ao tomar conhecimento da investigação, compareceu em sede policial e indicou onde o objeto estava, sendo bem apreendido no dia seguinte em sua residência. Preocupado com sua situação jurídica, Paulo procurou a Defensoria Pública. Sob o ponto de vista jurídico, sua conduta impõe o reconhecimento de que deu certo a situação, peguei o celular, sei lá, né, de alguém, pensando, na verdade o presente, né, peguei o presente de alguém, acreditando ser o meu. Ou seja, eu peguei ou não uma coisa alheia? Eu subtraí ou não uma coisa alheia? Sim, né, porque eu peguei o presente de uma outra pessoa acreditando ser o meu. Isso daqui é ou não um erro? Lembra agora, assim, tipo do Faustão, errou, né? É ou não um erro? Que tipo de erro? A, de proibição, afastando a culpabilidade ou gerando causa de redução de pena, a depender de ser considerado vencível ou invencível. Não, gente, isso daqui não é erro de proibição. Isso aqui é erro de tipo. Eu tenho duas frases que eu gosto de botar na cabeça para diferenciar erro de tipo de erro de proibição. No erro de tipo, você não sabe o que faz. Tudo bem, moçada? Ele não sabe o que faz. Ele não sabe o que... Fala também esse negócio de invencível. Falo, pode deixar, tudo bem? O erro de tipo, o cara não sabe o que faz. Por exemplo, nesse exemplo, o cara sabe que está levando o celular de um terceiro? Não, ele não sabe o que está fazendo. E o que está fazendo, por infelicidade dele, é um tipo penal. Deu certo? No erro de proibição, o cara sabe o que está fazendo, mas pensa que o que faz é lícito. Pegou? Consegue distinguir? Até aquele meme, né? Ai, ai, né? Consegue distinguir? Não, desculpa. Perdão. Desculpa. Uhum. Pois é, né? Uhum. Galera, exemplo clássico. O holandês que veio para o Brasil e na Copa do Mundo acende um cigarro de maconha, porque pensa que a maconha aqui é permitido como é lá. Só que ele só pensa, mas não é. Artigo 28, posse de droga para consumo pessoal. Erro de proibição. Sabe o que está fazendo? Mas pensa que o que está fazendo não é proibido, ilícito. Por isso o erro sobre a ilicitude do fato, por isso o erro de proibição. Outro exemplo, para a gente solidificar isso. Você está num aeroporto ou numa rodoviária, vem uma senhora para você e diz, por favor, entrega essa mochila aqui com roupa que eu acabei de comprar na feira para levar para meus parentes que estão lá esperando na rodoviária em, sei lá, Mossoró, porque eu sou muito idosa e não queria levar, leve para mim. Aí você, né, com seu coração gigante, decide levar. Aí quando vai na PRE, sei lá, né, na rodovia federal, na PRF, com licença, posso abrir sua mala? Pode. Só tem roupa, né, e quando abre, um tijolo de cocaína, gigante. Erro de tipo ou erro de proibição? Erro de tipo ou erro de proibição? Tipo, sabia o que estava fazendo? Não sabia que estava levando droga, erro de tipo. Outro exemplo agora. Lá no meu interior, tem uma senhora que ela é conhecida por fazer garrafada, né? E lambedor. Tem um lambedor que é a base de cannabis sativa, né? Exatamente. Tem uma ação expectorante e analgésica muito boa. Exatamente. Um lambedor de maconha, né? Ela pega lá, planta, né? E etc. Pronto, né? Uhum. Já estão investindo. Massa, cara. Massa. Uhum. Inclusive o STJ tem cada vez mais aberto, né, os caminhos para a produção medicinal, exatamente, né, do canabidiol. Mas imagina que seja num contexto não tão formal, né? Ela pega lá o bicho, planta, mistura e vende. Para ela, aquilo é a coisa mais normal do mundo. Porque todo mundo é uma receita de avós, de bisavós, todo mundo lá na cidade compra, e ela até sabe que é droga. Porque ela assiste o Barra Pesada e vê, né, o tráfico de drogas,
Só que ela pensa que aquilo é só um lambedor e não tem problema. Uma situação, né, de pouca instrução e não sei o que, etc. Erro de tipo ou erro de proibição? De tipo ou de proibição? Proibição. Ela sabe o que faz, ela sabe que é maconha, mas pensa que é lícito. Erro de tipo era se alguém tivesse entregado para ela uma folha, e tá aqui, ó. Isso aqui é mastruz, tá ligado? Não é parecidinha, né, a folhinha? Aí ela bota mastruz, só que não era mastruz. Porque quando ela bebe... Que mastruz legal, né? Exatamente, né? Isso. Isso é erro de tipo. Ela não sabe que ali é maconha. Pegou a diferença? Pronto. Então vamos cá. O erro vencível é aquele que você conseguiria, com paciência, entender o erro. Ou seja, ele é vencível, não tem desculpa, é inexcusável. Agora o erro invencível é aquele que, mesmo você tivesse empregado todos os cuidados, você ainda assim errava. Essa é a diferença, tá? Vamos cá. B. Foi praticado o crime de furto, mas deverá ser reconhecida a causa de diminuição de pena do arrependimento posterior? Não, né, moçada? C. Erro sobre a pessoa? Não, essa daí para tu marcar, tu tem que fazer um esforço, né? Tipo assim, eu não quero passar, né? Ou então eu não quero uma nota tão boa, tô humilde, quero só as 40, né? Porra, né? Erro sobre a pessoa é demais, né? Só sobra o item D. Ocorreu erro de tipo. O que faz com que, no caso concreto, sua conduta seja considerada atípica. Exatamente, moçada. Erro de tipo torna o fato atípico. Enquanto o erro de proibição exclui a culpabilidade, o erro de tipo, moçada, ele vai excluir o próprio dolo, tudo bem? Aí o colega perguntou, já aproveito o gancho para explicar agora. O que é o erro de tipo excusável e inexcusável? O erro de tipo excusável, o que é excusável? É uma coisa que você pode perdoar. É uma coisa que você pode desculpar. Ou seja, é um erro invencível. É aquele que você não agiu nem com dolo e nem com culpa. Então, o erro de tipo, quando ele é invencível, perdoável, excusável, qual vai ser a consequência? Exclui o dolo e a culpa. Então, o erro de tipo invencível, excusável, se quiser anotar, exclui o dolo e a culpa. Pega na própria questão, né? Você puxa aí o D, tem um espacinho embaixo que eu estou vendo no TD, bote assim, excusável, exclui o dolo e exclui a culpa. Porque você não foi negligente. Agora, o inexcusável, que é vencível, que é evitável, é aquele que você agiu com culpa. Querem um exemplo? Exemplo clássico dos caçadores, né? Chama um colega para caçar na Serra de Maranguape. Aí, ele decide me pregar uma peça. Diz o seguinte, olha, na Serra de Maranguape tem leões. Porra, leão na Serra de Maranguape, né? Já começa aí, né? Hã? Tem vulcão. Vocês lembram uma vez que acharam um vulcão na Serra de Maranguape? Foi até pro jornal e tudo mais. Aí não era um fio da Ena que estava desencapado e cozinhando água? Pois é. Mas achei um monte de empolgado, assim. Eu chegava na sala e encontraram um vulcão, ó. Eu queria até ser guia turístico já, pra, né? Aí era um fio desencapado de água cozinhando. É. Pois é, né? Um vulcão em Maranguape. É muita... Enfim, né? Aí vai lá, chama o caçador e diz, olha, aqui tem leão. Aí o caçador, com a intenção de pregar uma peça no amigo, de madrugada, se esconde atrás de uma moita e começa a rugir, né? Tô sem garganta para rugir, né? Nossa. Não, fica... Não vai dar certo, né? Pois é. Uhum. Aí o cara fala, meu Deus, é o leão. Eu vou atirar nessa merda. Antes que chore a minha mãe, que chore a leoa, né? Exatamente. Aí mata o leão. Pensava que era um ser humano, pensava que era um leão, só que era um ser humano. Erro de tipo, sobre que elementar do tipo? Alguém, né? Do matar alguém. Vencível, totalmente vencível, cara. Primeiro, leão em Maranguape. Segundo, o rugido paia. Se ele tivesse prestado mais um pouquinho de atenção, ele tinha percebido que era uma brincadeira. Então ele agiu com culpa. Então no erro de tipo vencível, inexcusável, que não tem perdão, ele afasta o dolo. Claro que afasta, né? Que eu não tinha vontade de matar alguém. Vai afastar o dolo.
mas permite a punição por crime culposo. Se previsto em lei, claro, né? Mas se previsto em lei, pune-se a título de culpa. Artigo 20. Afasta o dolo, mas permite a punição por crime culposo. Condição: se previsto em lei. Afasta o dolo, mas permite a punição por crime culposo, se, condição, previsto em lei. Deu certo, moçada? Essa é a figura, então, do erro de tipo excusável e inexcusável. Vamos lá. 17. Flávio, pretendendo matar seu pai, Flávio, né? Então, nada pessoal, não fui eu que botei esse nome, tá? Flávio, pretendendo matar seu pai, palavra-chave, pai. Leonel, de 59 anos, pronto, ó, pai, é um ascendente, realiza disparos de arma de fogo contra o homem que estava na varanda da residência do genitor, causando a morte deste. Flávio, então, deixa o local satisfeito por acreditar que ter concluído seu intento delitivo. Mas vem a descobrir que matara um amigo de seu pai, Vitor, de 70 anos, que de costas era com ele parecido. Então vamos aqui, ó. O pai era a vítima pretendida, né? Era quem ele queria atingir. Chama isso de vítima pretendida. Quem eu queria atingir. Já o Vitor, de 70 anos, né, foi a vítima atingida, né? Por erro, né? A vítima atingida por erro. Beleza. A Flávio poderá ser imputada a prática do erro, do homicídio doloso, com erro. Vamos aqui, moçada. Primeira coisa, para a gente diferenciar e já matar logo 2 dos 4. Aqui é erro sobre a pessoa ou erro na execução? Erro sobre a pessoa, né, moçada? Por quê? Porque eu confundo a vítima visada com uma terceira vítima. No erro na execução, eu erro nos meios de execução, por acidente. Ou seja, miro numa pessoa, erro o alvo, atinge uma terceira. Ou aquele exemplo clássico, a bala que ricocheteia numa pedra, né? E atinge um terceiro inocente. Isso é erro na execução. Então, moçada, a gente pode excluir o item C e o item D. Só sobra erro sobre a pessoa, do artigo 20, parágrafo 3º. Mas vamos aqui, ó. Entre A e B. Item A. Considerando a agravante de crime contra ascendente, no caso o pai, mas não a causa de aumento em razão da idade da vítima. Certo ou errado? A pergunta é, quando eu vou aplicar a pena no contexto de erro sobre a pessoa, eu considero as características de quem eu queria atingir ou de quem eu efetivamente atingi? De quem eu queria atingir. Quem eu queria atingir era o meu pai. Então tem agravante do ascendente. Gabarito, item A. Exatamente. E para a gente matar 2 coelhos numa cajadada só, tanto na situação de erro na execução do artigo 73, como na situação de erro sobre a pessoa, sempre vão ser levados em conta, sempre vai ser levado em conta as características de quem você queria atingir e não de quem efetivamente você atingiu. A isso dá margem, gente, para essa seguinte situação hipotética. Eu preciso falar sobre isso com vocês. Preste atenção. Imagina a situação aqui, ó, que eu estou em um bar e um desafeto meu pretende tirar a minha vida. Aí ele saca uma arma de fogo e começa a atirar em mim. O que é que nós temos aqui? Uma situação de injusta agressão. Sim ou não? Sim. Eu estou sendo injustamente agredido. Eu posso repelir essa injusta agressão? Posso afastar? Se eu estiver armado, eu posso? Legítima defesa. Daí eu saco a arma, efetuo o disparo, só que por erro na pontaria atinjo um terceiro inocente. A pergunta é, qual é a minha responsabilidade penal aqui? Eu vou responder por homicídio ou vou ser absolvido por ter agido em legítima defesa? Legítima defesa. Por quê? Como eu levo em conta a situação de quem eu queria atingir e eu estava numa situação de legítima defesa, e é isso que vão levar em conta. Fica assim, até uma situação que você acha, pô, que injusto, né?
Mas é isso, né, moçada? No erro na execução, se considera a situação de quem você queria atingir. Como aqui estava uma situação excludente da ilicitude, isso vai se aproveitar. Tudo bem, moçada? Isso cai em prova e tem cara de prova de defesa, né? De advogado, para você dizer que o cara vai responder por legítima defesa. Tranquilo, moçada? Show de bola. Então, gabarito. Oi? Pronto, cara. Excelente pergunta. Ao que tudo indica, né? Eu não sei, não vi os autos, eu fico sempre receoso em fazer comentários quando está só na mídia, né? Mas parece, né, por fontes oficiais, que o tiro da moça, né, da gerente da joalheria, saiu não pela arma dos criminosos, né, dos bandidos, mas pela arma do próprio segurança. Pronto. Erro na execução. Erro na execução. Porque havia uma situação de agressão, né, legítima defesa, só que por erro nos meios de execução ele atingiu a moça. Legítima defesa. Como eu levo em consideração quem eu queria atingir, ele vai ser possivelmente, né, absolvido, né? Exatamente. A não ser que o Ministério Público queira dizer que foi um excesso, mas eu não acredito que o Ministério... Não pode alegar que teve excesso. Pois é, dentro da situação, seria muito... Eu acho que o arquivamento ali do inquérito é uma medida... Eu acho que a medida mais razoável é o arquivamento do inquérito mesmo, porque fica lógico, né? Que ali é uma situação de legítima defesa, que não dá para calcular a ação, né? Então, oferecer denúncia por homicídio culposo, doloso, excesso, não sei se é o caso, né? Não sei se é o caso. Vamos lá. Pronto, exemplo perfeito para ilustrar o erro na execução. 18. Durante uma discussão verbal, palavra-chave, verbal, Pedro, a gente já muda para o tema ilicitude, né? Perfeito. Ó. Pedro percebeu que João estava prestes, essa questão é muito bacana, a lhe desferir um golpe com um pedaço de madeira, razão pela qual pegou uma pedra no chão, seu único meio de defesa disponível, e a jogou em direção à cabeça do rival para se proteger da injusta agressão. Entenderam a situação? Então, ó, o João estava com um pedaço de pau na mão, né? Exatamente, né? Arreia, lembra? Arreia a mão na minha cara. Vai, né? O senhor é um idoso, lembra, né? Pois é, né? Aquele vídeo também é muito bom. Enfim. Aí o cara, percebendo que o cara estava com um pedaço de pau na mão para bater, pegou o que tinha à disposição e lançou a pedra. O que é que eu tenho aqui? Olha a pedra, né? DJ Clayton Rasta. O que é que nós temos aqui, né? Legítima defesa. Eu estou repelindo uma agressão atual usando o meio necessário. O que é que eu tinha para bater? Uma pedra? É o que eu vou tacar. Mas beleza. Ocorre que, mesmo após João já estar caído em razão da pedrada recebida, Pedro persistiu desferindo socos na face de João. Parou. Agora reparem, né? Ó. Quando a pedra atingiu o seu objetivo, a injusta agressão já foi cessada, sim ou não? E justamente, moçada, a legítima defesa é usar moderadamente dos meios necessários, ou seja, é só para afastar a injusta agressão. Porque se eu me exceder, chapa, eu respondo pelo excesso. Deu certo? E o João, se excedeu ou não se excedeu? O Pedro, na verdade, né? Persistiu, desferindo socos na face de João. Então, olha a loucura, olha aqui o plot twist da questão. O Pedro, agora, é quem está agredindo injustamente o João, não é? E o João, pode ou não agir em legítima defesa? Exatamente. Pegou aqui, ó. Ó a reviravolta, né? João pegou, então, um canivete que tinha no bolso. Nossa, tem pedra, tem pau, tem canivete, né? Bem recheado, né? E golpeou a perna de Pedro para que cessassem aquelas agressões. João apresentou lesões graves em razão dos socos de Pedro após a pedrada. Já Pedro ficou apenas com lesões de natureza leve, em razão do golpe recebido com canivete. Descobertos os fatos, os autos serão encaminhados ao Ministério Público, que deverá concluído que... Vamos aqui, moçada, presta atenção. Galera, você concorda que, primeiramente, o João é quem estava agredindo injustamente? Sim ou não? O Pedro agiu em legítima defesa e repeliu a injusta agressão. Só que o Pedro se empolgou e se excedeu, e daí o João foi quem repeliu a agressão do Pedro. Deu certo o jogo? Então vamos aqui, ó.
Item A. Pedro agiu em legítima defesa a todo momento. A todo momento, gente? Não, porque depois que o João caiu, ele deu socos nele. Então Pedro agiu em excesso. Então vamos lá. Falso. B de bola. Pedro, inicialmente, agiu amparado pela legítima defesa. Sim ou não? Sim. Ele primeiro agiu em legítima defesa, quando jogou a pedra, o cara caiu. Mas houve excesso. Houve ou não houve? Porque mesmo depois dele caído, ele começou a agredir. O nome desse excesso é excesso extensivo, tá? O OAB não cobra essas nomenclaturas, né? Mas quando você se excede depois de cessar a injusta agressão, o nome disso é excesso extensivo. Mas enfim, possibilitando sua responsabilização pelo resultado causado em razão deste. Vai não, moçada? Sim ou não? Sim, exatamente. Bem como a legítima de defesa de João ao desferir o golpe com o canivete. Exatamente, o João estava sendo agredido injustamente em razão do excesso, pegou um canivete, deu na perna só para afastar o Pedro. Legítima defesa, sim ou não? Sim. Sabe como é o nome disso, se quiser anotar? Legítima defesa sucessiva. Tem um nome, tá? Tem um nome técnico. Vamos lá. O que é a legítima defesa sucessiva? É a legítima defesa contra o excesso de legítima defesa. Como é o nome disso? Legítima defesa sucessiva. É a legítima defesa contra o excesso de legítima defesa. É possível? Sim. Não está aqui a questão. É possível sim, né? Mas o examinador tem que gastar umas palavrinhas, né? Para montar um caso concreto, né? Essa questão fica gigantesca, né? Enfim. Vamos lá. Próxima. Vamos aqui. Porra, isso aqui cai muito esse aqui do 19, ó. João caminhava pela rua quando percebeu que um cachorro de grande porte se desvencilhou da coleira de seu dono e correu ferozmente em direção a uma criança que brincava na calçada. Deu certo, gente? Então presta atenção. Foi o cara que botou o cachorro para cima? O cachorro se soltou, né? Um cão bravio e foi para cima da criança. Beleza. Com o objetivo de proteger a criança, Joana atirou uma pedra na cabeça do animal que veio a falecer. Considerando os fatos acima, Joana agiu em item A. Estado de necessidade, que afasta a culpabilidade de sua conduta. B. Legítima defesa de terceiro, que afasta a tipicidade de sua conduta. Moçada, isso aqui é estado de necessidade ou legítima defesa? Estado de necessidade afasta a culpabilidade? Afasta o quê, gente? A ilicitude. Estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento de dever legal, exercício regular de direito, excluem a ilicitude. Está lá no artigo 23, tudo bem, moçada? E tem um que não está no código, que é o consentimento do ofendido, né? Que também exclui a ilicitude. C. Estado de necessidade, que afasta a ilicitude de sua conduta. Gabarito. C. Agiu em estado de necessidade, que afasta a ilicitude de sua conduta. Mas por que eu trouxe a questão do cachorro? Porque o cachorro, ele pode ser legítima defesa e estado de necessidade. Tudo vai variar, tudo vai depender da forma como a questão trouxer o caso. Por quê, moçada? Vamos aqui. O que é o estado de necessidade? O estado de necessidade é quando você pratica um fato típico, né? Mas para salvar alguém de um perigo, ou a si próprio, né? De um perigo atual, que você não provocou pela sua vontade, e não podia agir de outra forma. Você tinha que matar o cachorro. Então, por exemplo, dentro dessa situação, eu tenho uma situação de perigo. Por quê? Eu tenho dois bens em conflito. A vida do cachorro e a vida de uma criança. Gente, usa o bom senso. Se eu tenho a vida do cachorro e a vida de uma criança, quem é que eu sacrifico para salvar? Eu sacrifico o cachorro para salvar a criança. Estado de necessidade. Não vou responder pelo crime. Deu certo, gente? A mesma coisa, eu posso sacrificar uma vida para salvar a outra? Posso? Pode. Outro clássico de estado de necessidade, os náufragos que brigam por uma só boia, né? Estado de necessidade recíproco. Tá os dois afogados e uma boia só. Ou só tem uma boia, não cabe nós dois. Morre aí, vai lá. Aí você se agarra na boia. Estado de necessidade. Agora o cachorro pode configurar a legítima defesa como? Porque a legítima defesa, ela pressupõe a agressão injusta.
E qual é o conceito de agressão? Ataque humano. Vírgula. Direto ou indireto. Um ataque humano direto é eu pegar uma arma de fogo e disparar contra alguém. Mas eu posso ou não utilizar um cachorro como uma arma? Posso, moçada. Então imagina, né, se eu chego aqui, Rex, pega. Aí o cachorro vai para cima do inimigo do cara. Aí o cara vai dar um tiro no cachorro. Estado de necessidade ou legítima defesa? Legítima defesa. Estado de necessidade, a OAB já cobrou com o cachorro? Era uma questão assim. O cachorro se soltou da cerca, aí lá vai o dono sem camisa, correndo atrás do cachorro para pegar o cachorro. Aí o cachorro ia pegar uma criança, só que antes do cachorro pegar, uma pessoa deu uma paulada e matou o cachorro. O que é isso, moçada? Estado de necessidade ou legítima defesa? O quê? Estado de necessidade. Foi o cara que botou o cachorro para pegar? Não. Então, cuidado quando a OAB trouxer cachorro, né? Porque sempre ela vai variar nessa linha tênue do que é estado de necessidade e do que é legítima defesa. Tranquilo? Vamos lá. 20. Oficial de justiça ingressa em comunidade no interior do estado de Santa Catarina para realizar a intimação de morador do local. Quando chega à rua, porém, depara-se com a situação em que um inimputável, em razão de sua doença mental, está atacando com um pedaço de madeira uma jovem de 22 anos que apenas caminhava pela localidade. O que é isso, gente? Uma agressão injusta. Verificando que a vida da jovem estava em risco e não havia outra forma de protegê-la, pega um outro pedaço de pau que estava no chão e desfere um golpe no inimputável, causando lesão corporal de natureza grave. Com base nas informações narradas, é correto afirmar que, de acordo com a doutrina, a conduta do oficial de justiça, item A, não é crime em razão da atipicidade. Atipicidade, gente? O fato é típico ou não é? É, eu tenho lesão corporal. Fato típico, beleza? B, não configura crime em razão do estado de necessidade. C, configura crime, mas o resultado somente poderá ser imputado a título de culpa em razão do estado de necessidade. Item D, não configura crime em razão da legítima defesa. O grande trunfo da questão é: agressão de inimputável é legítima defesa ou estado de necessidade? Galera, é legítima defesa. Tem autores, mas essa corrente ela é minoritária, tá? Não é o que prevalece e para a FGV não é o que prevalece. Tem corrente que diz, tem doutrinador que diz que quando a agressão é de um inimputável, como ele não tem a capacidade de entender o caráter ilícito e de determinar de acordo com esse entendimento, é como se fosse uma situação de perigo e seria estado de necessidade. Mas isso não prevalece, viu, moçada? O que é que prevalece? É inimputável. A única coisa que o inimputável não tem é culpabilidade. Mas ele pratica um fato típico e um fato ilícito. Está agredindo. Então, se eu repilo a agressão de um inimputável, eu vou estar agindo em legítima defesa. Deu certo, moçada? Sim ou não? Perfeito. Uma outra diferença que eu também acho interessante, que pode ser que cobre na tua prova, é o seguinte. Na legítima defesa, se eu tiver a possibilidade de fugir, eu posso mesmo assim agir? Vamos aqui, ó. Você está vindo para cima de mim, eu posso correr, mas eu também posso te dar uma pedrada para te derrubar. E aí? Tendo a possibilidade, eu posso dar uma pedrada? Posso, mesmo podendo fugir. Tudo bem, moçada? Porque o direito não pune covardes, é o que diz a doutrina, né? Se você tinha a possibilidade de dar uma pedrada no cara, pois dê. É legítima defesa. Já no estado de necessidade, não. No estado de necessidade, tem um elemento que é a inevitabilidade do perigo por outro modo. Ou seja, você não podia agir de outra forma senão atacando aquela pessoa, senão praticando aquele fato. Por exemplo, vem um touro na tua direção, voado. Aí, para tu se livrar do touro, era só tu abrir uma porteira que estava já entreaberta e fechar. E o touro não te alcançava. Mas tu não, touro safado, pirangueiro. Aí tu dá uma facada no touro. É estado de necessidade? Porque você podia evitar o perigo. Tudo bem, moçada? Então, no estado de necessidade, se você podia evitar o perigo e mesmo assim você agiu, você não age em estado de necessidade. Deu certo, gente? Agora, na legítima defesa, mesmo podendo fugir, se quiser reagir, fique à vontade. Só não se ceda. Fica a dica. Não, né? A dica para a prova, né? Claro. Tranquilo, gente? Então, essa é a figura, tá? Do estado de...
É um crime ambiental, né? Sai do Código Penal, porque o Código Penal é matar alguém, pessoa, né? Inclusive, caiu numa prova de... Há uma prova que o cara, ele matou um cachorro. Aí foi erro de proibição a resposta, não tem... Não, pois é, porque ele pensava que era permitido matar cachorro, só que não é, porque é crime ambiental. Uma vez, uma prova de procurador da República, da PGR, do MPF, perguntou se alienígena podia ser vítima de homicídio. É muita falta, né, do que perguntar. Um alienígena pode ser vítima de homicídio? Depende da corrente, né? Quem considerar alguém como ser humano não pode, né? Mas é muita loucura, né? Desnecessário, totalmente desnecessário. Galera, seguinte, como, né, rolou aquele pequeno... Eu não vou conseguir, né? A gente dá um jeito? Oi? A gente vai dar um jeito, vai? Então, posso me despedir deles? Gente, obrigado, viu? Foi um prazer de verdade estar com vocês. Espero que a gente tenha mais encontros, né? Né? Pronto, né? E a gente se vê na segunda fase de penal, né? Se Deus quiser. Obrigado.